Bora retomar, pessoal. A hora passa voando. Já foi 1 hora de conversa. Quando o bate-papo é bom, passa muito rápido, muito rápido. Entrou aqui de novo. Voltamos. Você, Jóia, A hora, talvez vamos a esperar hora um. passa rápido, né, Roberto? Exatamente, vamos esperar, talvez é o tempo de tomar uma água aqui para o pessoal Isso. estar de Deixa a volta. galera retomar. Mas ó, eu falei, quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido. Ah, que imagina, muito bacana. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né, de conversar de mercado de alternativas. É muito legal, é muito legal. Tem visitas que eu faço com os clientes que eu não saio ali, acaba virando amigo, né? Porque a gente acaba Exatamente. discutindo algumas coisas. Olha, você já pensou nisso? Você já olhou aquilo? Olha aqui na tua empresa. Olha, quando eu ando pela empresa, às vezes eu chego para o cliente e falo, olha, você desculpa, você está falando uma coisa, mas a tua empresa interna está desarrumada. É como se a tua casa tivesse desarrumada, né? Então, você primeiro, olha como é que você está fazendo, o que você pode fazer, deixa alguns displays bacana, faz algumas demonstrações das suas obras, deixa ali, faz alguns protótipos. Você faz alguns displays de ACM, deixa os displays de ACM ali à vista. Então, isso é bacana, né? É, E ainda mais agora com essa questão também do virtual, né, Roberto? Aquele exemplo que você deu, eu achei super interessante. Do cliente gravar mais a empresa dele. Eu vejo que algumas empresas já exploram muito isso. Vou dar um exemplo de novo do Felipe, que é meu amigo da Projeto. O Felipe grava muito dentro da empresa dele. Para a pessoa que está vendo, os clientes, verem que é uma empresa séria, só que tem um outro lado da moeda. Para a pessoa começar a gravar mais a empresa dela, ela não pode estar bagunçada. não pode, não pode. Senão, ele, em vez de fazer uma propaganda boa, ele vai se queimar. E, e, é por, Concorda? e concordo, e é por isso que o empresário, o nosso cliente que está aqui, ele tem que delegar um pouquinho, ou seja, alguém tem que empurrar o piano para ele poder tocar, para ele pensar nessas coisas, para ele pensar em como é que ele consegue atrair o cliente de uma maneira diferente. Se ele fizer isso, vai ser um baita diferencial comparado com o concorrente dele, que vai lá no Beabá, né? Vai ligar para o cliente, vai mandar uma proposta, vai mandar um desenho mal feito. Poxa, pega um funcionário teu, faz ele aprender a desenhar 3D, né? Que é uma coisa que Ó, você já desenhava há muito tempo atrás lá na DEI Brasil. Tem muitas ferramentas interessantíssimas. Faz um vídeo renderizado, bacana, da solução, custa, mas um negócio que você fechar bem fechado, talvez pagou todo o investimento que você teve. exatamente. Ô, Roberto, só para puxar o gancho, eu vou ter 2 lives na sequência, na quinta e na sexta, puxando exatamente os 2 assuntos que você estava falando. Que Por legal. exemplo, você falou de vender a fachada e focar, às vezes, no arquiteto, não só na fachada, mas na ambientalização, na parte interna. Então, eu vou ter uma live amanhã com o Rodrigo Guerra, lá de Teresina, da Lux, que é uma É, empresa, já é cliente também da DEI Brasil. exato. E ele é um cara que atende de forma magnífica os arquitetos. Então, eu vou trazer ele amanhã para dar um foco na parte de arquitetura. Que E legal. na sexta, eu vou fazer uma live com o Flávio Santos, que é do Comunicação 3D. Ele só ministra cursos aí que vai pegar na sequência, que são bem legais. Que bacana. Eu vou participar das duas. Vou entrar para se prender um pouquinho com ambos. Eu acho muito legal, muito pertinente. Até a ideia do 3D é levar o cliente para o futuro. O tema da Exato. nossa live. Exatamente. Isso que a gente está falando. Está aí, né, a conversa virtual estava e precisou acontecer uma catástrofe para a gente perceber o quão produtivo a gente pode ser. Então, eu faço reunião com o meu time, eu não preciso mais estar viajando, né? Eu consigo fazer isso virtualmente. Isso une muitas pessoas, porque olhar, principalmente o latino brasileiro, precisa olhar no olho da pessoa. Então, faça isso, manda um 3D, você vai ver que o negócio vai mudar. A gente falou um pouquinho do ACM, esqueci de falar de um outro exemplo, de algo muito interessante, de alguns clientes que começaram a trabalhar, e eu acho que tem muito espaço, trabalhar peças, vamos dizer assim, de decoração, de acabamento de ACM, lustres,
abajurs, mistura com tecido, mistura com um monte de coisa, usa a criatividade. Tem um cliente nosso que eu também não vou falar por uma questão ética, o que ele fez é uma coisa muito interessante. Ele contratou um cientista maluco, realmente da USP, para ele passar alguns meses ali, olhando todas as sobras, todos os produtos e pensar em produtos diferentes que ele poderia fazer. Eu perguntei para ele, custou caro? Ele falou, não custou, porque o cara é um professor da USP, ele é um pesquisador, ele já tem o salário dele, pelo contrário, eu estou valorizando, porque aqui ele está desenvolvendo as ideias que ele tem. Então, é algo que talvez se torna barato. Pega alguém da universidade aí do lado teu, faz um projeto, escuta, você pode fazer aqui, para mim, me dar uma ajuda em achar alternativas. Isso é muito rico. Então, tem dinheiro parado na empresa do cara que ele pode transformar em ouro, né? Além de ele sair do reconhecimento de um segmento e vai para outro, né? Isso é bem bacana. Uma outra coisa que eu ia falar da ambientação interna, de um outro produto que nós temos também, que nos Estados Unidos, ele está, no Brasil, nós estamos engatinhando. Inclusive, é um dos produtos que a Day Brasil tem investido muito e vai investir muito nesse ano. É a parte de vinil. E vinil não é só aquele vinil branco de impressão. Não é aquela impressão que você adesiva. O vinil pode ser trabalhado de diversas formas. Papel de parede, na Leroy Merlin, se as pessoas, assim que puder, que elas voltarem para a loja, obviamente, ou se você comprou um papel da Leroy Merlin, ele foi impresso numa impressora látex e não vinil, adesivo. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feito com o vinil. Tem um vinil da 3M que nós distribuímos também, e esse é um produto espetacular, que é o Dynoc. Não sei se você já ouviu falar. Ele tem uma textura, ele tem um acabamento que você faz uma... Você pega o ambiente, coloca o Dynoc e faz o ambiente exatamente igual de madeira, de alumínio, de ACM, você olha para o Dynoc e fala, nossa, esse é um acabamento melhor ainda do que o anterior. Porque por mais que você faça num ACM, você tem uma dificuldade de acabamento. E o Dynoc, ele se adequa a cada curva, ele tem uma pega diferente, ele tem uma textura, várias texturas, imita madeira, imita bambu, imita tudo que você pode imaginar. Então, eu estou trazendo aqui algumas ideias onde, de novo, né, o mercado vai precisar, ele precisa trabalhar. Uma das coisas que agora a economia vai demandar é ser cada vez mais criativo em atrair o cliente. Por quê? Nós estamos vivendo naquilo que eu comentei, uma economia de baixo contato, né? Nós não vamos entrar em muitos lugares. E os lugares que nós fomos, se causar impressão, fantástico. Então, uma simples venda de uma solução como essa, com Dynoc, um tecido impresso, né? Aí aproveita e fala para o cliente, olha, eu vou te dar um lustre feito da minha empresa. Fecha o negócio, eu vou te dar um lustre, vou te dar um abajur, vou te dar uma mesa. São diferenciais que ele vai entender de uma maneira muito bacana. Eu acho que é tudo para somar, né, Roberto? E essa parte de adesivo tá bem realmente assim, alta. Eu até vi uma live bem interessante de adesivo, se eu não me engano é do Tibaldi. É daquele rapaz que participou do Tubarões, do programa Sim. Tubarões. Sim. E ele... Inclusive, eu estive lá. Muito bacana a empresa dele. Isso, e ele comentou até na live dele, que ele estava fazendo, que hoje já tem a parte de adesivo até com aroma, com cheiro. Eu achei super legal, que é uma novidade que eles estão trazendo. Então, assim, realmente esse mercado tem muita possibilidade que a galera não tem nem noção das aplicações. Uma das alternativas também você tem aí, já se conhece, né? Os nossos clientes já viram com certeza, você tem uma semi a longa data que está perdendo a cor, você vai fazer um retrofit com uma adesivação externa colorida, você usa um adesivo que nós temos da 3M, da Ritrama, da Avery, que nós somos fornecedores da Ritrama, Avery e 3M. O cara vai ter garantia de 7 anos, 9 anos com adesivo aplicado. Então, ele não vai ter que gastar com a estrutura e o cliente dele consegue ter uma extensão da fachada dele. É uma outra alternativa altamente interessante, rápida, limpa, simples e consegue atender muitas vezes a necessidade do cliente final dele. Exatamente. Acho que é a melhor opção até para renovar a fachada. Ou às vezes muda o tema, muda a cor, pode brincar muito com isso. Igual você falou, com 7 anos de garantia, vai ter mais durabilidade que a própria pintura poliéster. Exatamente.
Exatamente. Tem um produto que eu não mencionei, mas eu também vou mencionar. Nós temos muito, como eu falei no início da live, nós temos muita alternativa de família, muito de produto. Vou falar muito rapidamente do policarbonato. O policarbonato, a gente conhece o alveolar como aquele de toldo. No showroom da Day Brasil, eu até vou trabalhar nós temos um vídeo, mas eu vou trabalhar alguma coisa virtual para colocar no nosso site, os nossos clientes entenderem. Nós temos uma sala onde o alveolar divide um ambiente do outro. É uma sensação que parece que você está num outro lugar, com outro material. E nós temos outro produto que é o policarbonato clicado, que ele permite que você coloque o LED embaixo, que é o termoclick. Ele tem uma sensação visual absurda. Clientes usaram, a Arezzo tem esse produto nas lojas dela, o estádio do Atlético também tem, com iluminação. Então, são alternativas que você sai da mesmice, você sai somente da venda de ACM, você consegue vender, não é difícil fazer uma instalação, né? Você consegue rapidamente trazer, você não vai se tornar um expert em policarbonato, mas você vai trazer essa receita para dentro da tua empresa. Então, essa reengenharia, que é bacana o cara pensar, nesse momento de crise, como é que ele se reorganiza. E voltando pro Thermoclick, né? Tem uma história, acho que eu tô ficando velho mesmo. Eu acho que eu montei, uma das primeiras obras de Thermoclick do Brasil, porque eu montei o stand da Day em 2012, na Fesqua. Montei Rafael Machado, meu ex-sócio, que é lá de Curitiba, lá do Paraná, e mais um amigo. A gente montou, acho que o revestimento realmente de divisória no Thermoclick do país. Eu lembro, inclusive, talvez, se é o mesmo que eu me recordo, é uma que tinha um painel de Mondrian de ACM, não era esse? Isso, exatamente. Então, esse exemplo do Mondrian, eu vou ver se eu consigo levantar e eu tenho foto disso. Tem? Então, eu posso até soltar depois nos stories, depois da live, que vai ser muito interessante. Eu tenho foto do Totem Mondrian, foi um dos stands mais bonitos de todos os tempos, eu acho, da Day. Foi. Realmente aquele nós arrebentamos. Mas isso, eu acompanhei a montagem do stand, né? Então ajudei lá na montagem do Totem Mondrian, e teve o painel de Thermoclick, onde era uma sala fechada que eu ministrava algumas aulas ali durante a feira, alguns treinamentos de ACM. Foi show, acho que foi um dos stands mais bonito que eu já vi em feira, assim. E olha só, puxando o tema do Mondrian, já levando para a oportunidade. Imagina você receber uma proposta de uma empresa que vai te entregar o ACM normal e outra que vai te fazer um desenho de Mondrian, que é uma coisa que dá trabalho, mas dá uma sensação visual maravilhosa. Sensacional. E o que você acha que você vai chamar atenção? Você vai chamar a atenção do cliente que estiver passando na rua. E aí você pode colocar até o seguinte, coloca o PVDF, aproveita, monta o Mondrian, ganha, porque você sai do metro quadrado para a solução de ambientação externa do cara. Então, é isso que eu falo de pegar o produto e achar alternativa, encontrando uma estratégia vencedora. É uma estratégia vencedora para esse exemplo do Mondrian que a gente acabou de falar. Esse momento de Covid exige realmente, como eu falei no começo da live, a gente vender lenço, né? Vai ter muita gente chorando. Tem gente chorando pra caramba, tem gente vendendo produtos de Covid. Até um exemplo, tem muitos clientes nossos que estão aproveitando esse momento com os nossos produtos, que nós temos alguns de proteção contra coronavírus, e atuando nesse mercado, porque ele está parado, ele não está fazendo fachada, não está fazendo comunicação visual, não está fazendo impressão, não está fazendo instalação, mas ele está trabalhando, ele pegou o supermercado da esquina, ele pegou ali o cartório, chegou para o cliente e falou, eu tenho uma solução para você. Eu tenho a solução de poli que você vai colocar, você vai ter essa solução que vai dar ao cliente a percepção de proteção. Então, assim, enquanto ele poderia estar parado, chorando, ele está na rua, né? E se ele tem uma ociosidade, encontre uma alternativa. Nós, inclusive, temos muitos clientes que nós trouxemos para esse mercado nesse momento de dificuldade e muitos estão trabalhando sem parar. Então, convido aos que estão na live ligar amanhã para o pessoal nosso, dos vendedores, e falar, pessoal, me indica trabalho, nós temos muita coisa aí para fazer juntos. Tem, a galera que está fazendo focada não está dando conta de produzir. Essa é a grande realidade. E assim, eu estou em altos grupos de WhatsApp, né, aí pelo Brasil. E tem cada solução bacana que o pessoal está encontrando. Hoje até rolou muito no grupo lá do Comunicação 3D, mas o Celso da IPS Digital, que deve estar aqui,
Meu, o projeto que ele fez para totem de álcool gel, sabe, daqueles que você pisa e o álcool sai na Sim, mão, fez um sim. projeto em ACM, todo refilado, todo com dobras de encaixe para não aparecer nada, com um buraquinho para ter reposição rápida. Cara, que produto sensacional. Então, assim, a galera tem que encontrar esse tipo de mercado e, se possível, fazer realmente um produto. Não simplesmente, eu vendo da forma que você quer. Não. Por exemplo, Nilson, tenho um produto X, Nilson Gel. Pô, é meu produto. Aí você pode mudar cores e tal, mas para você conseguir padronizar tipos de estrutura, padronizar tipos de usinagem, aí você consegue escalar esse trabalho. Senão, se você fizer cada hora de uma forma, você não consegue vender em grande produção. Essa é uma oportunidade muito legal, porque em todos os lugares vai precisar disso, né? Esse totem, principalmente aqueles que eu imagino que é o que você está falando, aquele que você aperta, ao invés de colocar a mão, você aperta no dedo. Isso, exatamente. Todos os lugares, shopping vai precisar, fast food, McDonald's, tudo, E tudo. não, e não só para agora, né? Porque assim, a gente não sabe por quantos tempos, se vai ser meses, se vai ser anos, a gente não tem ideia, ninguém sabe falar isso. E mesmo Isso. eu acho que quando tudo voltar ao normal, muita gente ainda vai estar um pouco meio noiada com isso, de não colocar a mão. Eu acho que nunca se lavou tanta mão. As mãos das pessoas estão até mais brancas. A minha está até descascando, então eu estou lavando e passando álcool. É verdade, cara. Vou continuar aí o raciocínio, Roberto. Não, então, eu acho que aqui a gente acabou trazendo alguns exemplos para fazer o nosso cliente realmente, como é que ele reorganiza a empresa dele. Aqui a gente deu alguns exemplos, obviamente adoraria falar com todos que estão aqui na live individualmente, trazer uma ideia e tal. E, de novo, nós estamos fazendo isso aqui porque nós gostamos, nós não estamos fazendo isso com o intuito né, de outra coisa, não ser ajudar o nosso cliente. Porque se eu ajudar Exatamente. se ele entender que eu, representando a DEI, estou ajudando, na hora dele comprar um produto, ele vai comprar e falar, poxa vida, a DEI Brasil me ajudou a encontrar uma solução. E é esse diferencial, essa vantagem competitiva que nós temos, que alguns concorrentes da DEI tentam copiar e não, infelizmente não conseguem, porque passa por pessoas, né? Mas também passa por encontrar, por buscar, por entender realmente a necessidade do cliente, trazer outras visões, é o que você falou. Entrega uma proposta de poliéster, mas entrega uma de PVDF. E aproveita agora e entrega uma de Mondrian. A gente faz de Mondrian com várias cores. O Isso, cara é, que me pede. para quem não sabe, né, que às vezes a gente tá falando Mondrian e o pessoal não tá nem sabendo o que que é isso. Mondrian, pessoal, é um estilo de pintura com cores. Então tem amarelo, azul, vermelho. Então a hora que a gente junta tudo isso em formatos de quadrados, dá um efeito mega especial. Eu vou postar duas fotos depois, para que terminar Tá. a live. O do stand da Day, e eu fiz uma obra também na Policenter de São Carlos, com um painel de Mondrian que ficou sensacional. Eu vou postar aí depois da live para vocês terem essa noção aí de Mondrian. Tá. E eu acabei de lembrar um outro exemplo também que é bacana o nosso cliente perceber, é o seguinte. Eu vou até citar o nome porque isso já é um projeto que já está acontecendo. O Bradesco, ele fez uma fachada. Alguém lá internamente do Bradesco fez uma fachada impossível de fazer o ACM, que é com degradê de cores que ele vai mudando. E aí, qual a alternativa? A alternativa é você fazer uma impressão. Né? Faz uma impressão látex, que ela vai durar, você lamina essa impressão e você aplica naquela parte esse adesivo. O restante você faz em ACM. E faz um jogo ali. O Bradesco curtiu, nós estamos nesse projeto, tudo nesse exemplo, mas é algo que o nosso cliente precisa entender, que às vezes a solução que ele não tem com a ACM, ele pode encontrar com outros produtos. E aí, nessa live, óbvio, não dá para a gente falar de tudo isso, mas alternativas existem. É por isso que a DEI atende desde a clientes de comunicação visual, toldeiros, instaladores, empresas que fazem galpões, estruturistas, até construtoras e arquitetos, porque a gente consegue trazer alternativas. Né? Então, isso é bacana o nosso cliente aqui da live entender que temos muito o que a desenvolver. Muitas vezes num telefonema, só ligando e pedindo um produto, ou só meu vendedor ligando para ele, não dá para desenvolver. Então, aos que quiserem, por favor, também estou à disposição para nós falarmos, discutirmos algumas coisas, algumas alternativas, algumas encruzilhadas que ele está nesse momento. O que eu uso, o que eu faço? Vamos pensar juntos. A DEI já desenvolveu produtos para alguns clientes específicos. Se fizer sentido, por que não? Vamos fazer, vamos desenvolver. Show, Roberto.
Show. É isso aí. Tem mais algum assunto específico que quer entrar? Eu acho que a gente cobriu aqui bastante. Falamos um pouquinho da economia, falamos de como é que o cara vai olhar a empresa dele no dia seguinte, que é bacana ele olhar o que ele tem ali, há algumas alternativas. Eu acho que talvez, se tiver mais de pergunta, o que você quiser explorar, estou à tua disposição. Ô, galera, para quem tá gostando da live, aperta os coraçãozinhos aqui, ó, para ver, só pra gente sentir se as informações estão boas ou não. Vamos ver algumas perguntas aqui, Roberto, que a gente não respondeu nenhuma. Tem mais um tema que nós estamos, faltou eu comentar aqui, eu acho que isso vai chamar bastante atenção de alguns clientes. A Day Brasil começou um movimento chamado Novo Normal. O que é o Novo Normal? É a habilitação dos ambientes de trabalho, das lojas de fast food, dos supermercados, de tudo, com uma série de produtos. Ou seja, nós temos que acostumar com esse novo normal. Então, a Day está fazendo uma comunicação muito forte nesse novo normal, que são produtos específicos para trazer, além do nosso cliente aqui na live ganhar dinheiro, obviamente, mas para ele trazer uma solução, ele bater na porta do cliente dele, lá eu vou usar o exemplo do cara que atende fast food. Imagina você fazendo pagando, e você pegando, do lado tem uma bandeja com comida, e aí, o que você vai fazer ali? Você vai colocar somente um painel ali de policarbonato? Não, tem que pensar uma coisa bacana, alguma coisa que possa comunicar, possa trazer. Então, esse vai ser o novo normal. E a Day está entendendo que esse é um ponto muito, muito bacana para o nosso cliente aqui da live perceber e junto trabalharmos. Legal, cara, super legal. Uma questão aqui que também mandaram aqui, Roberto, você que é um cara com bastante conhecimento, a respeito de preço de dólar, né? O que você acha aí? Para que rumos você acha ainda que vai mirar esse dólar no mercado? Porque é uma pergunta difícil, né? Hoje deu uma caída, mas o que você espera desse posicionamento do dólar? Tá bom, ótimo ponto. Acho que uma coisa que nós não falamos é o seguinte, que eu acho legal. A pessoa que está aqui na live, ela deve pensar o seguinte: o que impacta o meu dia a dia? Né? O que impacta o que impacta o meu negócio? E é natural, nesse mercado que nós estamos, o dólar impacta muito. Praticamente tudo ou é importado ou tem componentes importados. Mesmo aquilo que é feito no Brasil tem componentes importados. Então, o dólar impacta diretamente. Aquela pessoa que estiver aqui na live, que quando apresentar uma proposta para o cliente não pensar, não tiver antenado o que pode acontecer com o dólar, e falar, não, meu preço é esse, vai ser fixo, vou conseguir te entregar por 2 anos, ele não vai conseguir entregar por 2 anos com essa incerteza. O que ele pode fazer é o seguinte, olha, vamos encontrar alternativas de gatilhos, se explodir muito tem que renegociar, se cair eu consigo dar uma melhorada no preço, vamos fechar agora, porque ele não pode deixar de fechar, mas vamos encontrar uma forma de negociar lá na frente, porque ele também, o cliente dele pode ganhar. O dólar, com a caída do Moro, bateu 5,7, quase 5,80. Né? Hoje está em 5,40, 5,35, 10, 15 dias atrás estava 5, há 20 dias estava 4,70. Se a gente olhar no começo do ano, estava lindo. Né? Gostaria que voltasse ao começo do ano. Então, quando a gente está no patamar, a gente, bom, podia ser melhor ainda com 3,50. Seria espetacular. Aquilo que eu não comprei com 3,50, eu poderia ter comprado. Agora eu vou comprar com 5,40? Não dá. Então, o dólar impacta. Onde vai parar esse dólar? Ninguém sabe. Quem fala, quem são as pessoas, os experts, economistas, alguns economistas muito, muito interessantes para seguirem. Um deles, inclusive, o Ricardo Amorim, estudou comigo no Dante, na escola do Dante. Ele é um cara altamente capacitado. E se você pergunta para ele do dólar, ele fala, não sei. Né? Depende de muitos fatores, porque isso não envolveu somente o Brasil, envolveu o mundo. Então, além disso, nós temos um problema político que faz virar uma loucura, sai alguém, o dólar explode. Então, a situação nós temos um horizonte a curto prazo. Onde vai esse dólar? Espero que esse dólar acomode, mas eu não vejo esse dólar voltar para R$ 5, R$ 4,70 a curtíssimo prazo. Então, nossos clientes têm que acostumar com essa oscilação. Uma semana está um preço, outra semana está outro preço. E por que, muitas vezes, alguns fornecedores, entre eles a Day Brasil, principalmente a Day Brasil,
o preço acaba mudando muitas vezes uma vez por mês por essa oscilação de dólar. Primeiro, porque nós giramos muito estoque. Toda vez que chega um produto, chega com dólar novo. Então, aí não tem o que fazer. É como você tem que repassar, senão você não consegue comprar do fornecedor o mesmo volume. E o nosso cliente da live tem que pensar a mesma coisa, tem que tentar agregar e dizer para o cliente final, olha, está comprando um produto dolarizado, estou fechando um negócio, me adianta o dinheiro para eu conseguir fechar com o meu fornecedor, vamos fechar agora, não vamos fechar amanhã. Ele tem que trazer esse bode para dentro da sala, porque é um problema meu, nem teu, é de todo mundo, todos É impactados. verdade. E muitos fornecedores trabalham com dólar mensal, né? Com a média, né? Então, quando dá a virada, não tem o que fazer, né? A DEI é uma das empresas que trabalha com dólar mensal só quando tem essas altas oscilações e que a gente tenta encontrar alguma coisa que possa causar menos impacto para o cliente. Mas esse mês de abril foi um absurdo, um absurdo, um absurdo. É, eu dei uma dica até ontem na outra live, para quem acompanhou, para quem não acompanhou a de ontem. Eu dei uma dica quando formular propostas, principalmente de produtos importados, né? Quando a gente fala de ACM, a maioria deles é importado, tentar diminuir o máximo a data de validade da proposta, porque tem gente que coloca validade da proposta 20 dias, 30 dias. Então, tentar reduzir um pouco isso, eu acho bem válido. Sei lá, coloca validade 2 dias da proposta. Ou, se não, tentar algo até mais inovador, atrelar alguma coisa com preço de dólar. Quando a gente elaborava a proposta, antigamente, quando eu falo antigamente, lá em 2013, 2014, em algumas grandes vendas, até você já me ajudou nisso, Roberto, em alguns grandes negócios, quando a gente passava o preço para o cliente, a gente colocava a cotação atrelado com o valor do dólar atual. Se o dólar aumentasse, teremos um aumento de preço e pode ser um lado bom até para o cliente. Se o dólar também cair, ele vai ter um desconto. Eu Exatamente. acho que pode ser uma boa sacada quando for passar uma proposta maior, que você tem um risco do negócio. Eu acho que é uma boa saída aí. E é um respeito e transparência para o cliente. Porque uma coisa é você pegar um negócio, mantém preço fixo, compra, vendeu para o cliente. E aí, na hora de comprar o acima, ele explodiu. Ele não vai conseguir comprar, você tinha que comprar 1.000 metros quadrados, não vai conseguir comprar 1.000 metros quadrados com o que ele vendeu para o cliente dele. Ele não vai conseguir comprar, vai fazer o quê? Vai voltar e vai falar, não consigo fazer? Já vi alguns clientes voltarem e falarem, essa obra foi parada, me ajuda, vamos resolver, me parece que ela foi com o seu produto. Isso é primeira cultura que o nosso cliente da live tem que ter de transparência, de solidez. Ele tem que enxergar que o dólar hoje impacta a vida de todo mundo. Talvez só não impacte na agricultura, mas eu posso estar errando, porque muitas máquinas agrícolas têm Só componentes importado. importados. Sim. Então, assim, só o peão que está ali trabalhando, o peão não, a pessoa que está trabalhando na lavoura, talvez ela não impactada, mas a alimentação em si, ela também, na verdade, todos os segmentos são impactados pelo dólar. Não tem. Hoje eu acho que fica até mais fácil explicar isso, né? Se você está fazendo uma fachadinha de uma loja de celular, o cara que vende celular sabe que o celular vai ter alteração por causa de dólar. Então fica muito fácil de explicar isso. Eu acho que é importante a gente ser sincero, jogar limpo, jogar aberto. Isso passa credibilidade, isso vai passar confiança para o cliente, porque ele tá vendo que você não tá brincando, você não tá sendo o filho da puta da história, né? Você tá sendo sincero, você tá sendo honesto. Eu acho que tem que ser uma venda, tem que ser boa para os dois lados, né? Se não for boa para os dois lados, como a gente falou ontem, demita seu cliente. Não é o cliente certo para você. Ponto. Exatamente. Vai pro próximo. Tem que ser uma venda ganha-ganha. Os dois têm que ganhar. Senão, não tem continuidade. Não adianta você vender uma vez e não conseguir ter continuidade. E aí, se arrancar os cabelos e quebrar a empresa. Não vai adiantar. Você tem que existir, você tem que ser sólido, você tem que se sobressair. A gente falou um pouquinho de vantagem competitiva. Quanto mais vantagem competitiva eu tiver, mais eu vou conseguir perdurar, mais eu vou conseguir ser lembrado pelo cliente. E marketing digital, Nilson, eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa olhar, precisa investir tempo, investir, conhecer como fazer. Se o site do cara não tem um chatzinho ali para conversar com o cliente, tem que ter o chatzinho, né? Tem que ter uma forma de atender. Primeiro porque
o mercado não é um mercado só ali. Tem que entender que ele pode ter um mercado nacional. Né? Se ele tiver um bom produto, por que não? Se for interessante, por que não? Né? Exatamente. O mercado região dele tá fechado, mas já tem por Rio Grande do Sul, se não me engano, já abriu. Santa Catarina já abriu. Por que não? Né? Pode ter uma demanda reprimida lá que o pessoal não consegue atender e o cliente está desesperado precisando fazer alguma coisa. Então, tem que ficar ligado. Eu acho que o ponto forte agora é quem tiver estratégia. Quem tiver estratégia e pensar um pouquinho mais fora da curva vai se destacar. Exatamente. Porque o dinheiro na crise ele não some, né? Ele só troca de mãos. Então, alguém vai estar perdendo, mas alguém vai estar ganhando muito. E quem, principalmente, sobreviver pós-crise, eu acho que vai ganhar muito dinheiro. Porque as pequenas empresas, as empresas que realmente, eu até brinco, os empresários que estavam brincando de ser empresários, né? Muitos vão ficar pelo caminho, infelizmente. Eu também acho que a gente consegue separar agora realmente os homens dos meninos, porque o cara que conseguir passar essa crise, crescer, se reorganizar, e tenho certeza que boa parte do pessoal que está nessa live entendeu o que a gente está querendo dizer, nós estamos tentando ajudá-los, né? Sim. Ele vai daqui a um tempo lembrar da gente, vai falar, esses caras me ajudaram com algumas dicas bacanas. E isso é bacana, que ele possa multiplicar isso que ele está vendo aqui para outros que não conseguiram estar aqui na live, isso é muito bacana. Exatamente. Com o comércio local, com o cara ali, o restaurantezinho que ele vai na esquina e o cara está sem saber, sem alternativa, traz alternativa para esse cara e tenta vender o produto dele ali, vender essa alternativa. Tem que Exatamente. ser Uma live dessa aqui hoje não foi só para o mercado de SM, né? Se você tiver até um familiar que está meio perdido em algum negócio, pode ter ideias de como sair da parte de loucura dele. Porque senão a pessoa, quando ela está numa fase ruim, aquele momento fechado no psicológico, ela não parece que ela só pensa coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Tem que virar a chave, galera. Para de ver coisa ruim, pensamento positivo, pensa, bola sua estratégia, que as coisas vão começar a melhorar. Agora, se você ficar acomodado, a tendência é só piorar. Não vai ter como correr. Eu quero só reforçar um último tema que é muito importante. As pessoas fazem a diferença. Então, olha o time que você tem, investe tempo no time que você tem. Obviamente, nesse momento, todos vão ter que olhar para dentro e falar o que eu posso fazer para ser mais competitivo. Vou ter que reduzir pessoas? Talvez, infelizmente, todas as empresas vão ter que reduzir alguma coisa. Mas ao invés de reduzir, se você encontrar um outro nicho, uma outra oportunidade, talvez você consegue mover essa pessoa para um outro negócio, não perde ela, mas as pessoas fazem a diferença. E nesse momento de crise, o empresário sozinho, ele vai ficar maluco. Se não está maluco, vai ficar ainda mais. Então ele tem que ter pessoas do lado dele ajudando. É isso aí. O pessoal perguntou se essa live vai estar no YouTube. Sim, pessoal, eu tô salvando todas as lives, tô subindo, provavelmente essa eu vou subir ainda hoje pro YouTube. Então, para quem não assistiu, para quem achou interessante, quiser compartilhar com outros profissionais da área, com amigos, compartilha. Quanto mais informação a gente mandar pro pessoal, melhor. Eu tô aqui, ó, a gente tá aqui, não tá ganhando R$ 1. Eu tô tirando dias aqui, ó, do meu tempo, toda noite, para tentar trazer informação para a galera. Por quê? Eu preciso que as empresas sobrevivem. Eu preciso que eles passem por essa fase. Eles vão ser meus futuros clientes, mas se todo mundo quebrar, eu não tenho cliente. Então, a gente tem que se ajudar nesse momento. Contribuir com o que pode. Eu até brinco, eu queria fazer uma TED aqui, ó, com valor para todas as contas da galera que está aqui, mas eu não posso. Então, a maneira que eu posso fazer é ajudar com informação. É o que a gente está fazendo aqui. E eu acho que é a maneira mais inteligente de poder contribuir nesse momento é a nossa caridade, vamos dizer assim. A caridade que nós estamos fazendo, entre aspas, é poder trazer a nossa experiência e ver aquelas pessoas que gostaram, que usem. As que não gostaram, pelo menos teve mais informação. Né? Isso aqui é muito bom. Legal, Roberto. Batemos todos os temas? Acho que sim, né? Foi bem legal. Joia. Show. Então, Roberto, cara, queria te agradecer novamente. Obrigado aí por ter aceitado. Eu sei que o seu tempo
O seu tempo é concorrido. O seu tempo vale muito mais dinheiro que o meu. Imagina. Então, cara, agradeço mesmo, realmente. Você é um cara que eu já falei no começo, de respeito demais. Eu sei todo do seu potencial. Por isso que essa live foi muito produtiva. Obrigado mais uma vez. E se você quiser falar alguma coisa aí pra galera, alguma palavra. Tá. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito. Realmente me sinto honrado de poder estar aqui falando nessa live, falando com você. Muito orgulhoso de poder conversar com você. Né? O Nilson, de anos atrás, o Nilson de agora, é uma pessoa que desenvolveu muito, não só como profissional, mas como pessoa. E isso é muito bacana eu ter participado junto com você desse crescimento. Então, mais uma vez, me sinto honrado. Aos que estão aqui, que tiverem alguma coisa que eu possa ajudar, por favor, entre em contato comigo, meu Instagram, ou via Day Brasil, ligue na Day Brasil, posso falar. Traz o vendedor que te atende, ou liga para a Day Brasil, pede para falar com o vendedor comigo, nós vamos falar. A ideia é, como você comentou, de mãos dadas, nós ajudarmos a sairmos desse momento tão complicado que nós estamos. Então, mais uma vez, Legal. muito obrigado. Realmente foi muito bacana. Obrigado mesmo. E o Roberto, só um complemento. Algumas pessoas perguntaram se eu dou curso. Sim, pessoal, eu faço treinamentos nas empresas, tá? Faço isso desde 2013, lá da época da Day Brasil. Então, só que como esse momento agora realmente não tem como viajar, os treinamentos são cancelados. Até tem um treinamento marcado lá em Porto Alegre, até Conosco. na filial da Day, mas como Exato. tá parado. Mas eu vou dar uma mensagem para vocês. No dia 19/5, eu vou fazer um webinário e vou falar um pouco do meu treinamento, do meu primeiro treinamento online, tá? Isso é novidade ainda, então no decorrer das semanas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Roberto, O que eu puder ajudar, o AD puder te ajudar nesse treinamento, também nos colocamos à disposição. top, cara. Brigadão mesmo. Galera, Obrigado a muito você. obrigado por estar aqui. Até a próxima. Acompanhe as próximas lives que vai ter mais conteúdo aí de muito sucesso para vocês. Tá Com bom? certeza. Um Um abraço, abraço. Roberto. Até Tchau. mais. Valeu. Tchau.